A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas, programa que aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre um alagamento no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer a relação profética desta notícia com a volta de Jesus. Fique conosco até o final do programa. Há alguma profecia que relaciona desastres ambientais com a volta de Jesus? Olá, Andréia, eu saúdo a você, a todos que estão nos acompanhando nesse programa, com a paz do Senhor Jesus. Em resposta à sua pergunta, sim, tem muitos acontecimentos atuais que eles estão diretamente relacionados ao momento profético que nós, como igreja, estamos vivendo, que é o momento da volta do Senhor Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, no verso 3, havia ali uma pergunta dos discípulos, até uma dúvida que eles tinham de quando seria o momento em que Jesus ele voltaria para arrebatar a igreja. E o texto diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então era até uma dúvida que eles tinham com relação a este momento profético que nós estamos vivendo. E Jesus diz que alguns acontecimentos estariam envolvendo a sociedade, as pessoas que estariam relacionados a este fato. Como nós lemos, por exemplo, aqui em Mateus, no próprio capítulo 24, no verso 6, diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então nós estamos vivendo este momento chamado princípio das dores, o momento que antecede ao arrebatamento da igreja, o momento que antecede a volta de Jesus, em que muitos sinais estão acontecendo não só na sociedade, mas também na natureza de uma forma geral, na convivência entre as pessoas. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Então, hoje nós estamos vivendo diante dessas situações, né? E que envolve não só o contexto social, mas todo este contexto ambiental que apontam profeticamente para a vinda de Jesus. No dia 23 de agosto, choveu mais do que o previsto para todo o mês em São Lourenço do Sul, município localizado no estado do Rio Grande do Sul. O nível do rio Arroio São Lourenço subiu e a água invadiu casas na cidade. De acordo com a prefeitura, mais de 2.000 imóveis foram alagados. Conforme a Defesa Civil, choveu mais de 194 milímetros em 48 horas. Por que tem chovido mais que o previsto em algumas regiões? Esta notícia é mais um alerta para a humanidade? Bom, retornamos aqui então para a resposta dessa segunda pergunta. Quando nós falamos de enchente e todos esses acontecimentos que temos acompanhado, principalmente aqui no Brasil nos últimos anos, é importante nós entendermos que, na verdade, a enchente ela tem duas origens, né? A origem natural, em que existem rios que ele tem ali os seus ambientes naturais, que quando estes rios, chamados rios perenes, né? Rios que durante o ano todo ali ele tem fluxo de água,
E em algumas épocas do ano, devido a muita chuva, esses rios que são perenes, eles acabam aumentando o seu volume muito grande de água e atingindo regiões ali próximas a ele, que são regiões naturais. E existe também os problemas das enchentes que são antrópicos, ou seja, problemas que muitas vezes acontecem por causa de algum efeito da ação humana diante de várias situações, né? Então, as chuvas, por exemplo, as enchentes, elas podem ser, né, causar fenômenos naturais ou até antrópicos. E as causas antrópicas, elas estão muito relacionadas, ou seja, aquelas que são relação do homem, né, estão muito relacionadas pelo rompimento de diques, de barragem, até o mau uso do espaço urbano, a própria poluição ambiental, o descarte inapropriado de resíduos, até a remoção de vegetação, né? Tem aquelas vegetações próximas dos rios, que muitas vezes elas são removidas. A gente tem um problema muito comum nas grandes cidades, que é a impermeabilização do solo, ou seja, muito calçamento, muito asfalto, problemas de assoreamento dos rios, que é quando muito resíduo acaba indo para os rios e assoreando esses rios, ou seja, ocupando o lugar da água, e quando vem uma chuva, esses rios acabam transbordando, né? Então, os maiores problemas de enchente hoje, eles acabam sendo por ações antrópicas ou muitas vezes por ocupação irregulares de espaços que naturalmente é o espaço do rio, né? E acaba aí, depois de muitas chuvas, inundando casas e tudo isso que a gente tem visto, noticiado nos nossos dias. E tem sido intensificado, né, a cada dia mais esses problemas de enchente por todos esses fatores humanos, ambientais, que cercam esses tipos de situações. Mas a palavra do Senhor, é importante nós até encerrarmos aqui a resposta, lendo um texto da palavra do Senhor, que está em Apocalipse capítulo 21, no verso 3, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, mesmo diante de muitas vezes tantas catástrofes, tantos problemas ambientais, muitas vezes até problemas sociais que envolvem as pessoas, nos dizem que nós estamos vivendo, Deus, Ele tem um lugar preparado para nós, né? Esse novo céu, essa nova terra, que não haverão mais esses problemas que muitas vezes estão ao nosso redor. E é esse o convite que Deus, que o nosso Senhor faz para cada um de nós, para você que está nos acompanhando, para que você tenha essa experiência com Ele e você passe a viver essa experiência com esse novo céu, com essa nova terra, com o projeto de salvação que Ele tem para cada um de nós. Assim, Andréia, eu me despeço de você, todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais da Igreja do Maranata, todos que estão nos acompanhando pela TV Manaim, com a paz do Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.